graça e paz a todos. Estamos aqui para mais uma exposição bíblica dessa série que nós iniciamos da carta de Paulo aos Romanos. Nós iniciamos uma série também sobre os profetas menores. Nós estamos expondo Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento. Depois nós iremos expor outros livros, os profetas menores. E estamos também aqui nessa maravilhosa série da carta de Paulo aos Romanos. Nós concluímos o capítulo 4 e iremos iniciar o capítulo 5. E dessa feita nós faremos a exposição de dois versículos, que é o versículo 1 e o versículo 2 do capítulo 5, que diz assim: Sendo, pois, justificados mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Queridos, para nós entendermos esse texto, nós temos que voltar um pouquinho. Quando Paulo inicia a carta aos Romanos, a partir do versículo 18, ele apresenta o Evangelho. E no capítulo 1, ele fala que o mundo pagão, o mundo gentil, é culpado. Por isso, há necessidade de se pregar o Evangelho. Ele vai falar que o homem é perverso, que o homem é mau, que o homem prefere a impiedade, prefere a injustiça, que suprimem, que mata afogada a verdade de Deus. É isso que significa a palavra suprimir, ali no versículo 18 do capítulo 1. O homem não quer a verdade, mata a verdade afogada. Paulo vai falar da idolatria. Paulo vai falar da revelação geral, que é a natureza. E o homem não reconhece que existe um Criador. E a revelação geral, as coisas criadas, não salvam ninguém, mas mostra para o mundo, através das coisas criadas, do cosmos, que existe um Criador, existe um arquiteto, existe alguém que planejou, alguém que rabiscou, alguém que escreveu, alguém que desenhou o planeta, que fez o planeta. E o homem não dá glória a Deus. Paulo fala da idolatria, que o homem prefere adorar outro homem, prefere adorar aves, répteis, quadrúpedes, mas não adora a Deus. Paulo falou também do homossexualismo, da perversão. Paulo falou também de vários pecados ali, dos versículos 28 a 32, mostrando a depravação total. Por isso, a necessidade do Evangelho. E quando Paulo fala da ira de Deus, o que é a ira de Deus? Ela acontece de uma maneira silenciosa. É Deus entregar ao ser humano a própria sorte. É Deus cruzar os braços. Como o ser humano não reconhece que tem um Criador, como o ser humano prefere adorar criaturas, como o ser humano trocou Deus, né, por imagem de animais, de seres humanos, de aves, adorando todo tipo de coisas, a natureza, as coisas criadas, deificando a natureza, a criação. Deus entrega o ser humano à sua própria sorte. Deus tira o pé do freio e deixa o ser humano se arrebentar. Isso é a ira de Deus. No capítulo 2, Paulo vai demonstrar que o mundo judaico também é culpado, que a circuncisão não ia proteger o povo judeu, que se não se arrependessem, também iria sofrer o justo juízo e o justo castigo de Deus. Então Paulo já está demonstrando que toda a humanidade é pecadora, tanto judeus e gentios. No capítulo 3, a partir do versículo 9, Paulo vai falar da depravação total, que todo o ser humano está debaixo do pecado. Não tem escapatória, não tem chance. A imagem que Paulo apresenta é assustadora. E ele conclui no versículo 20 do capítulo 3. A partir do versículo 21, Paulo vai dar um antídoto para resolver a situação, que é Cristo. Ele vai falar da justificação pela fé, que vai até o capítulo 4, versículo 25. Os versículos 21
a seguir ali, Paulo vai falar, né, que essa justificação é pela graça de Deus. Essa justificação não é meritória. Deus lançou sobre o seu Filho Cristo os pecados da humanidade. E Cristo lançou sobre nós aqueles que creram no seu nome, né, a sua justiça, nos declarando justos perante Deus. A partir do capítulo 4, Paulo vai mostrar isso, exemplificar a justificação pela fé, usando Abraão, o patriarca Abraão, o pai da fé, que Abraão não foi justificado por obras. E os efeitos dessa justificação em Abraão, Paulo apresenta, exemplifica. E depois de Paulo apresentar esse exemplo, Paulo agora ele vai falar dos efeitos da justificação que começa no capítulo 5. Capítulo 5 e capítulo 6. Então, por isso que Paulo começa o versículo 5, o capítulo 5, na verdade, o capítulo 5, com essas palavras: sendo, pois, justificados mediante a fé, temos paz com Deus. Então, quando Paulo inicia o capítulo aqui, essa sessão, para falar dos efeitos da justificação, né, que ele já demonstrou que é pela graça, que não é meritória, que o homem não merece, que o homem ele não trabalha para obter a sua justificação, porque se ele trabalhasse para ter, Deus seria obrigado a remunerá-lo. Deus seria obrigado a salvá-lo. Deus teria que tirar o chapéu para o ser humano. Deus teria que aplaudi-lo. Mas não é nada de nós. É tudo de Deus. Não é nada de mim. É tudo de Deus. Por isso que Paulo inicia, né, e vai falar dos efeitos dessa justificação na vida daqueles que receberam. E é interessante, né, que Paulo, ele começa, e nós vamos trabalhar aqui com alguns termos que aparecem nesses versículos. Primeiro, justificados. Nós já explicamos já o que é justificação, mediante a fé. Aí Paulo começa dizendo: temos paz com Deus. O que significa isso? Temos paz com Deus. A raça humana, ela estava em guerra com Deus, vamos dizer assim. Estava perdida. A raça humana estava condenada. Os três primeiros capítulos, do capítulo 1, a partir do versículo 18, até o capítulo 3, versículo 20, toda a raça humana estava debaixo do pecado, porque todos pecaram. Estava diante do tribunal de Deus, e Deus estava com o martelo na mão para bater, para dar sentença. Mas já aconteceu algo. O filho veio, o filho morreu, o filho se entregou. E o filho religou a humanidade com Deus. Por meio do filho, as coisas foram reconciliadas. Por meio do filho, as coisas foram novamente ligadas. E os justificados, aqueles que receberam a justiça de Cristo, não por mérito próprio, não por nada que nós trabalhamos para obter ou para ter, mas Cristo nos perdoou, nos justificou, porque a justificação é um ato forense. Nós estávamos no tribunal de Deus para sermos condenados. Aí Cristo vem como nosso advogado e nos justifica. Nós que cremos, nós que acreditamos, nós que confessamos nossos pecados, nós que reconhecemos que somos pecadores, nós que reconhecemos que sem a graça de Deus, sem a bondade de Deus, sem a misericórdia de Deus, não iremos a lugar nenhum. Por isso que Paulo começa: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. E essa paz aqui tem dois aspectos. Tem a paz de Deus, que traz essa tranquilidade, que você agora tem acesso livre, que Deus não é mais seu inimigo. Deus não é o inimigo dos justificados, da igreja. Você tem acesso agora, qualquer lugar, a qualquer hora. Não precisa marcar agenda, não precisa marcar horário, não precisa você
marcar um espaço na agenda do Criador para falar com Ele. Você tem acesso, porque você está em paz. Né? E essa paz com Deus, você só teve acesso mediante o Filho, Cristo. Então, tem a paz de Deus e tem a paz com Deus. Porque a paz de Deus é esse acesso que você tem. E a paz com Deus é para você estar tranquilo. O mundo pode estar caindo. A situação pode estar crítica. Mas aquela paz interior, ultra circunstancial, faz você vencer. Faz você progredir. Apesar das lutas, das tribulações e das aflições. Temos paz com Deus. É isso que significa, né? Deus, Ele não nos declara justos sem ao mesmo tempo dedicar-se a nós em amizade e sem estabelecer a paz entre nós e Ele. E esta paz é concedida por nosso Senhor, como eu falei, Jesus Cristo, o qual foi entregue à morte e foi ressuscitado da morte, conforme o versículo 25 do capítulo 4, a fim de torná-la possível. Esta é a essência da paz, que, segundo anunciaram os profetas, seria a bênção suprema da era messiânica. O shalom de Deus, a paz de Deus, o shalom do reino de Deus, inaugurado por Jesus Cristo, o príncipe da paz, profetizado por Isaías. E nós vivemos aqui, desfrutamos aqui, diz Anthony Huckman, no seu maravilhoso livro, A Bíblia e o Futuro, livro de escatologia, que os crentes aqui, os justificados, já experimentam aqui nessa vida o estado eterno. É o famoso já e ainda não. Nós já experimentamos essa paz. Nós já participamos do reino de Cristo. Nós já gozamos da vida eterna. Só que ela não está completa ainda. Por quê? Falta Cristo voltar. O reino em sua totalidade. Falta os mortos serem ressuscitados. A Nova Jerusalém, juízo final. Então nós aqui já vivemos e já participamos nessa era. Só que ela ainda falta se concluir de maneira intensa e completa quando Cristo voltar e restaurar todas as coisas. Então, a era messiânica, inaugurada por Cristo, o príncipe da paz, e nós que participamos, somos súditos, arautos, embaixadores do seu reino, somos representantes do reino de Cristo, do reino celestial, temos essa paz. E quem tem paz, dá paz. E quem tem paz, não vive em guerra. Quem tem paz, tem aquela tranquilidade interior que ninguém pode explicar. É isso que Paulo quer dizer quando ele fala: temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que inaugurou. A paz é dele. E ele a distribuiu, se é o que eu posso dizer assim, essa paz para nós, para mim, para você. Então, nós temos acesso agora. Nós temos regozijo agora. Nós temos paz agora. Porque Cristo nos reconciliou. Nos reconciliou. Além disso, segundo Paulo, né? Segundo Paulo nos diz, nós temos paz com Deus. Agora, como uma posse presente essa paz. Mas será essa uma leitura correta? Diz Don Stott. Na grande maioria dos manuscritos, o verbo encontra-se no subjuntivo. Tenhamos paz com Deus. Então, o texto grego, se você vai estudar, vai dar base para essa afirmativa. Tenhamos paz com Deus. Mas o grande acadêmico, né, já falecido em 2007, Bruce Metzger, foi um dos grandes eruditos em grego, uma autoridade, ele vai dizer que o contexto aqui de Romanos 5, né, por mais que os manuscritos dê essa ênfase, né, dessa palavra tenhamos e não temos paz com Deus, o contexto, a ênfase maior é que a palavra mais correta mesmo é temos, não tenhamos. Porque tenhamos
Parece que é um viés futuro, como se a paz não chegou ainda. Temos a bordo presente agora. Nós estamos experimentando essa paz agora, já, nesse momento. Então, Paulo, ele inicia assim, depois de exemplificar a justificação na vida de Abraão, mostrando claramente que ninguém é justificado pelas obras da lei. Versículo 2. Versículo 2, parte A. Pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. Estamos firmes na graça. Literalmente, essa frase seria: através dele, Cristo, nós obtivemos a nossa introdução a essa graça, na qual estamos firmes. Porque nós, por si só, não conseguiríamos se auto-introduzir a esta graça. É Cristo que nos levou, é Cristo que nos conduziu, é Cristo que nos empurrou, é Cristo que nos colocou, dando acesso a esta graça. Essa seria a melhor tradução, segundo William Hendrickson, segundo John Murray, segundo John Stott, segundo Marvin Page e outros estudiosos, né? Então, nós fomos introduzidos a esta graça, a esse favor imerecido, essa bondade, essa misericórdia. Normalmente, graça é um favor que recebemos de forma gratuita e imerecidamente de Deus. Seu amor incondicional e espontâneo, do qual não somos dignos. Aqui, porém, trata-se não tanto da qualidade de um Deus que é bondoso, mas da esfera da graça de Deus. A esfera da graça de Deus, que é uma posição privilegiada que ele nos concedeu ao aceitar-nos como seus filhos. Dois verbos são usados aqui em relação a esta graça, denotando respectivamente o fato de termos entrado e a nossa permanência nela. O primeiro é: obtivemos acesso a essa graça. No Novo Testamento, a palavra grega prosagogé, se eu pronunciei errado, perdão, ocorre além desta passagem de Romanos apenas em Efésios, capítulo 2, versículo 18 em diante, e o capítulo 3, versículo 12. Uma tradução melhor do que acesso, que poderia sugerir que nós tomamos iniciativa de entrar, seria introdução, que nós fomos introduzidos, não por nós mesmos, mas por Cristo. Pois reconhece a nossa incapacidade de entrar e, portanto, a necessidade de que alguém nos introduza. O termo grego tem em si um certo toque de formalidade, embora não se saiba ao certo se a imagem proposta é a de uma pessoa sendo introduzida no santuário de Deus a fim de adorar, ou se é de alguém que é introduzido na câmara de audiência de um rei para ser apresentado a ele. Olha só. A segunda expressão que aparece aqui, a segunda expressão é: agora estamos firmes na graça. Isto é, nessa graça a qual obtivemos acesso e fomos introduzidos. O crente justificado desfruta de uma bênção muito mais grandiosa do que uma simples aproximação periódica de Deus, ou uma audiência ocasional com o rei. Nós temos o privilégio de viver no templo e no palácio. Nossa relação de Deus, nossa relação com Deus, que nos foi possibilitado pela justificação, não é esporádica, mas contínua, não é precária, mas uma relação segura. Nós não vivemos caindo nas graças de Deus e depois perdendo o seu favor, como cortesãos que caem nas graças ou perdem o favor de seu soberano, ou como políticos que ganham a simpatia do povo e depois a perdem. Não, nós estamos firmes nela, pois esta é a natureza da graça. Nada pode nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Então,
quem nos faz estar firmes a esta graça é Cristo. É um acesso permanente, contínuo, para sempre, para toda a vida, até a eternidade. Nada pode nos tirar dessa posição. E a parte B do versículo 2, né, pelo qual obtivemos também acesso, a introdução a pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. A esperança cristã, que no grego é a palavra elpis, não é algo incerto como nossas esperanças comuns do dia a dia. Por exemplo, quanto ao tempo ou à nossa saúde, é uma expectativa jubilosa e confiante que se baseia nas promessas de Deus, como vimos no caso de Abraão. E o objeto de nossa esperança é a glória de Deus. Então, esperança não é algo futuro que você está esperando, que pode ser, pode não ser, pode acontecer. Não. Esperança é uma coisa concreta. É uma coisa que é uma certeza. Não é uma possibilidade, é uma certeza absoluta. Né? A esperança da glória de Deus, que Paulo está aqui falando. Né? Coisa maravilhosa, né? Então, essa glória que Paulo está falando, é a mesma glória, é aquele estado que o ser humano perdeu, que Adão tinha antes da queda. Adão tinha acesso à glória. Deus conversava com Adão, tinha um relacionamento. E quando Paulo fala em Romanos 3:23, aquele famoso texto, né, onde ele encerra todos, judeus e gentios, debaixo do pecado, quando ele fala assim, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, né, perderam esse privilégio. O pecado afastou o homem da glória. O pecado distanciou o homem da glória. O pecado colocou uma parede entre o homem e a glória. O pecado colocou o tapume. O pecado excluiu. O pecado fez o jardim ser fechado. O homem foi destituído. Perdeu as suas credenciais. Perdeu a sua estabilidade. Né? Perdeu todo o acesso a Deus por causa do pecado. Foram distanciados da glória de Deus. Da glória de Deus. Perdeu essa posição privilegiada. E essa posição volta novamente quando você é justificado. Quando você é declarado limpo. Quando você é declarado justo. Aonde você tem acesso. Onde você tem paz. Onde você é introduzido na graça. E aonde você está firme nela. Né? Essa é a glória de Deus. Que tem um aspecto presente. Você está nessa posição, né? Você está convivendo com a glória de Deus o tempo todo, desfrutando da glória, né? Se alimentando da glória, tendo acesso à glória, mas essa extensão total da glória, né, de uma maneira absoluta e eterna, vai acontecer quando Cristo voltar, aonde nós estaremos para sempre vivendo nessa extensão total, eterna, genuína da glória de Deus. É por isso que Paulo fala, no final aqui, parte B, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Da glória de Deus. Desfrutamos aqui e iremos desfrutar para todo sempre na eternidade. Amém? E se vocês gostaram de mais uma exposição, deixe aqui nos seus comentários, deixe o seu joinha, o seu like, se inscrevam no canal se você não é inscrito e acionem o sininho para receberem todas as notificações. Não perca essa série de exposições. Tá uma maravilha. Dá muito trabalho, porque tem que pesquisar, tem que estudar, porque não é fácil pregar expositivamente. É difícil, por isso nem todos conseguem pregar expositivamente. Mas é o sermão, a melhor forma de pregar, porque você anuncia todo o conselho de Deus para o povo. Deus os abençoe. Até as próximas exposições.